Conchita, diminutivo carinhoso do nome feminino de origem espanhola Concepción. É também o modo com que Santo André se habituou a chamar este teatro. Conchita, uma concha. No teatro, a concha tem o poder de ampliar o som da voz. Na vida, a concha preserva e acolhe, e também revela suas pérolas. Pérolas jovens ou com anos de camadas de verniz, aprendizes ou mestras, pérolas das artes cênicas, da música, ou pérolas como eu e você. Conchita, viveiro de inúmeros pensamentos que ajudaram a construir a cultura em Santo André. Casa de descobertas, de reflexões, de encontros e amizades. Palco acolhedor como colo materno, de filhos únicos e diversos. Falar do movimento artístico, e cultural da cidade, não tem como a gente não falar do Fioravante Zampol. Fioravante Zampol foi uma pessoa que tinha uma visão à frente do seu tempo. Tudo que a gente conhece hoje de concreto, assim, essa cidade constituída que tem hoje Santo André, Paço Municipal, Perimetral, os ginásios, a própria Fundação Santo André, tudo partiu dessa cabeça, que pensava na Santo André com seu desenvolvimento econômico para o futuro. E ele era um prefeito muito sensível às questões da cultura, era uma pessoa que tinha um olhar mesmo preocupado com isso, e principalmente com a região 2. O primeiro Conselho Municipal de Cultura surgiu na gestão do Fioravante Zampol, uma coisa que ninguém lembra. E esse movimento vinha com o SCAS, com a Sociedade da Cultura Artística de Santo André, quando eles começaram a se organizar, os grupos de artes plásticas, para começar a pensar nesse diálogo com a administração sobre o andamento da cultura. E quando a gente vai pensar numa reforma, reestruturação, regularização do Conchita de Moraes, a gente precisa recuperar todo esse histórico para você justificar a importância desse espaço para a cidade, para a história, para a memória das pessoas. Eu acho muito curioso e acho digno de nota o fato do Conchita estar instalado num bairro operário. O bairro de Santa Terezinha foi formado de um loteamento em que uma primeira população que ocupou aquele espaço foi húngaros, lituanos, imigrantes. Aí em 45, quando eu nasci, que foi feita aqui, que veio para cá, a igreja. Aí eu comecei a frequentar ela em 1967. Era pequena, aí tinha o nosso padre francês, que eles que construíram essa igreja. Tudo que tem aí foram eles que fizeram. Com a vinda das fábricas ao longo da via férrea, com a instalação das indústrias que vieram, houve necessidade de mão de obra. Então, quem chega é a população do interior de São Paulo, que ocupa o bairro de Santa Terezinha. E ali se instala uma escola para dar conta dessas crianças que precisam estudar, uma escola estadual. Dessa escola nasce um auditório, porque é preciso congregar essa comunidade durante as reuniões e solenidades da escola. Então, como que foi a matrícula do Conchita de Moraes, Ali era um terreno municipal que foi doado ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo para a construção do Carlina Caçapava de Melo, para a escola estadual. Isso foi na década de 60, final de 50, 60, e a pedido do GTC, já do Grupo de Teatro da Cidade, com uma mobilização, retorna uma parte desse terreno, onde era o auditório dessa escola, para o controle do município, por iniciativa do Fioravante Zampol também com o Miller, com essa vontade de você poder ter um espaço de teatro, ter um espaço cultural para os grupos da cidade naquela região de Utinga. Aqui o GTC já tinha o teatro de alumínio, que precisou ser desapropriado, derrubado pela construção da perimetral. Realmente era um feito muito grande da prefeitura em fazer aquele teatro, aquele auditório, era um local de um movimento cultural que se estabelecia no bairro de Santo André. Era preciso denominar o local. E, para tanto, foi consultada a escritora e tradutora Nair Lacerda, secretária de Educação, Cultura e Esportes à época. Pesquisadora de mulheres que se destacaram na história, sugeriu o nome de Conchita de Moraes.
E ela entrou em contato com a Dulcina, perguntando se era possível, se ela autorizava, convidando-a para a inauguração do teatro. Tem um documento em que a Dulcina responde para Dona Nair, dizendo que ela iria participar da inauguração. O fato é que foi homenageada a Conchita, uma atriz cubana. A gente já tinha participado com meu grupo Teatro da Cidade, na inauguração do Teatro Municipal. Aí o secretário de Cultura, Dr. Miller Paiva, nos convidou para conhecer o Teatro Conchita de Moraes, que na época não tinha esse nome ainda. Aí ele nos convidou para, com o grupo, montar uma peça para inaugurar esse teatro. E ele mesmo sugeriu a peça Cidade Assassinada, do Antônio Calado. Montei um elenco muito profissional que veio trabalhar com a gente. Bem, eu comecei a fazer teatro, foi na época da SCASA, Sociedade de Cultura Artística de Santo André, na época do senhor Antônio Chiarelli. Tive a oportunidade de inaugurar o Teatro Municipal com a Guerra do Cança-Cavalo e aqui, nesse espaço, o Teatro Conchita de Moraes, com a Cidade Assassinada, dirigido por Antônio Petrin, que foi o primeiro espetáculo aqui no Conchita. Enfim, a gente montou um espetáculo realmente com uma certa dignidade, com um compromisso profissional muito bom. Inclusive, a peça acabou se transformando num sucesso. Ela era bem feita pelos atores, mas em todo caso, era um prazer ter mais um teatro, principalmente no bairro de Santa Terezinha. Aí o Teatro Conchita de Moraes começou a fervilhar pessoas que se interessavam em fazer teatro. E a prefeitura tinha um espetáculo que o próprio Maciel estava no palco, Guerra de Cança-Cavalo, inaugurando o Teatro Municipal. E a prefeitura buscava escolas para trazer o público. E a minha escola foi uma das convidadas. E eu estava na plateia assistindo, aí eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu ainda vou subir nesse palco, ainda vou fazer isso que eles estão fazendo. E aí eu soube depois, na sequência, que a prefeitura contratava profissionais para dar curso, não tinha escola de teatro. E aí o Jonas Bloch veio por um curso de 6 meses, eu entrei para o curso e ali descobri que a minha vida ia ser isso aí. E o curso era feito aqui no Conchita de Moraes. Porque eu sou de São Paulo, né? Então eu fiz a universidade, eu fiz a ECA, né? Eu sou formado em direção teatral. Existia a Cotaesp em São Paulo, que era uma confederação de teatro amador. Haviam eliminatórias desse festival, que eram organizados pelas federações locais. No caso aqui, era a FEANTA, que é antes da Amandre. Eu vim ser júri, eu tinha que ver o espetáculo aqui em Marília e Barretos. Então vai completar 50 anos da primeira vez que eu entrei aqui no Conchita. Então, para um universitário, né, se chegar aqui, eu fiquei assim achando legal, é uma região que tem um movimento bacana de teatro. E eu vim para... O Jonas propôs que a gente viesse a Santo André, eu e o meu colega, o Robson. A gente tinha a missão de formar um grupo e aí nós participamos em 76 do festival. Era um grupo aqui da cidade e a gente fez um Brecht. Eu dirigia um ato e o Robson dirigia outro. E fui júri um dia, depois fui concorrente aí e tal. Fazer teatro em Santo André era muito bom, porque nós tínhamos... Eram 18 grupos, eles eram documentados. Então a gente tinha o Festival de Teatro Amador, que era o FETASA. Aí depois tinha a Cotaesp, nós éramos a única federação do estado de São Paulo que não levava o FE na frente de federação. Nós éramos a Amandre, porque nós éramos amadores de Santo André. E aí nós fazíamos a nossa mostra aqui, e a Cotaesp fazia uma mostrona no estado de São Paulo, com jurados reconhecidos. Aí esse grupo que fosse escolhido para o estado de São Paulo, ele ia para a federação, que era a Confenata, a Confederação Nacional de Teatro Amador. Então, Santo André representou por algumas vezes, e a gente foi para Brasília, e aí a gente andava esse estado de São Paulo fazendo teatro amador, era uma coisa louca. Então era um movimento, tinha um movimento, nós tivemos, eu acho que em Santo André, mais de 20 grupos de teatro amador. Grupo Teco,
Teatro e Comunicação. Fomos muito premiados, graças a Deus meus espetáculos sempre foram... No teatro infantil eu ganhava direto, e teatro adulto também. Modéstia à parte, eu tenho mais de 80 troféus de festivais de teatro, assim, ganho aqui, no estado todo. O festival de teatro, ele organizava a cidade. Então, nós vivíamos, quem gostava de teatro e queria fazer teatro, era pautado pelo Conchita, e pelas pessoas que organizavam a Federação do Teatro Amador. E isso tinha uma importância incomensurável. Não existia outro lugar. Se o Conchita não estivesse, nós também não existiríamos. Com 17 anos, por aí, eu fui estudar no Américo Brasilense. Lá encontrei Adélia, Nicolete, Marcelo Giannini, Cássio Castelã, Solange Dias. Eu fui estudar no Singular, então, para pegar DP para não reprovar. Lá eu conheci o Carlos Strácia e o Flávio Alarsa, que tinha um grupo de teatro, isso é detalhe, dentro do Singular. Aí vinculou o teatro estudantil com o teatro amador da cidade. E aí a gente passa a participar do Festival do Conchita, que era organizado pela geração do Maciel, né? O Conchita sempre foi a sede dos amadores, sempre. E, de novo, sempre muito lotado, com muita gente fazendo teatro. E os grupos vinham de todas as regiões, de igrejas, enfim. Era um movimento muito forte, o movimento de teatro amador dos anos 80, né? E foi o que estimulou mesmo a depois eu me formar, fazer faculdade, me profissionalizar. Então, eu digo que Conchita tem muito a ver com essas escolhas, sabe? E eu tenho um apreço, um carinho enorme para aquele lugar, assim. Eu fui assistir espetáculos de teatro, mas principalmente shows musicais no Conchita, no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Tinham muitas bandas de rock, né? Era uma época que eu era roqueira. Então a minha primeira lembrança do Conchita são os festivais de música. E ali, quando a gente fala do Conchita, já ali no meio dos anos 70, eu também fiz parte de um grupo aqui da cidade, que era uma banda de rock progressivo. Aí eu fazia cenografia, escrevia letras e chamava-se Termas Margata. E é um grupo que surgiu dentro desses festivais de música amadora que acontecia na cidade. E eu me lembro que nessa época aconteciam concertos no Conchita, num horário que, quando eu lembro que lá era um espaço público, eu não sei como é que acontecia, porque tinha tipo sessão das 10, sessão da meia-noite, com show de rock, né? E se você pensar na época, ali em plena ditadura militar, eu ainda não entendi o que é que acontecia ali, que se permitia, tanto porque os funcionários trabalhavam até mais tarde, não existia nada que pelo jeito os impedisse, né? Porque a programação acontecia. Eu tinha 14 anos, comecei a tocar violão e cantar como autodidata, depois eu fiz aula. E através do meu professor e dos grupos de igreja, que eram grupos muito ativos e presentes, é que eu fiquei sabendo dos festivais e vim a participar. Eu compunha já com 14 anos, eu escrevia. Quando eles ouviram a minha música autoral, eles ficaram muito interessados que eu representasse o grupo naquele festival. O primeiro foi em 1983. E a partir daí foi um frio na barriga, porque eu era uma menina desbravando junto com adultos, né? Então, e no palco, na hora que eu pisei, vi aquela plateia enorme, as pessoas com aquela comoção em relação ao trabalho musical, foi muito importante, foi um impacto positivo, né? E os meus trabalhos eram autorais e acabei sendo premiada. E para mim aquele teatro era gigante na minha cabeça, assim, que era lotado, que saía gente assim até na entrada, não cabia, gente de pé, sentado no chão. E aí você tem mais 27 grupos no entorno dessa programação do festival, ou da mostra de peças curtas, ou de palestras de pessoas que se apresentavam aqui, ou dos grupos que vinham se apresentar. Porque na época acontecia de você marcar o Conchita para fazer o seu espetáculo aqui também. E a gente tinha a expectativa da fila, né? A fila que formava virando a igreja do lado pro lado da igreja, você falava, nossa, onde vai lotar o Conchita. Não é só a cidade de Santo André, no entorno, né?
São Bernardo também tinha festival, mas esse de Santo André, por conta da arquitetura e dessa geração, era muito, do meu ponto de vista, muito bem organizado. Movimentava. A gente tinha uma mostra de peças curtas do Conchita. E eu estava pensando nessas mostras, o quanto ela nos formou, me formou, formou a nossa geração. Porque eu lembro que a gente ficava sábado e domingo o dia inteiro lá dentro daquele Conchita, assistindo uma peça curta atrás da outra. E eu lembro particularmente de 2 séries de peças que a gente fez como o Grupo Teatral Póstumo de Luto, que me marcaram muito. Uma era Não, 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 Ainda Não. Foram 2 espetáculos com esse nome, onde a gente explorava a caixa cênica do Conchita de todas as formas possíveis e imagináveis. Eram várias que subiam e desciam, iluminação, jogávamos coisas de cima, enfim, foi um espaço de experimentação, de encenação maravilhoso, assim, onde a gente começou a aprender os segredos do teatro e a artesania do teatro. E nessas peças curtas ainda tinha uma outra série. Na realidade, a gente dava uma festa no dia anterior e as pessoas que iam à festa a gente convidava para ir fazer o espetáculo no dia seguinte com a gente. A gente convidava a festa inteira, falava, amanhã nós vamos fazer um espetáculo, você tem que levar muita muda de roupa. E ficava um diretor de cena de cada lado. E aí ele falava, ó, vocês 2 agora, põe essa roupa e passa. E as pessoas passavam no fundo, como se fosse a rua do café. Era o encontro do Sartre com a Simone de Beauvoir, nas peças curtas, para quebrar essa ideia naturalista. E aí era onde a gente tinha para experimentar. Simone de Beauvoir lendo, o Sartre lendo, uma mesa, e o garçom entra e vai entregando café. E vai ficando café. E era isso. A peça inteira, 5 minutos disso. Só que no fundo tinha a rua. Pra gente era muito revolucionário na época, era demais e legal essa coisa toda com não atores, né? Dessas brincadeiras a gente foi se aperfeiçoando no estudo, no tipo de teatro que a gente queria, a gente foi pra rua, né? Todo ano tinha essa mostra de peças curtas, então eram espetáculos, não poderia passar de 20 ou 30 minutos. Eram peças curtas mesmo. Então assim, a gente montava ou algumas cenas de um texto. Podia ser um clássico, uma comédia, e geralmente você não podia elaborar muito cenário e tal, para ser uma coisa mais prática, de tirar rapidinho o seu para o outro grupo que se apresentaria em seguida. Eu fiz Jean Cocteau, o Mentiroso, que era um texto de 1 página e que foi muito bom fazer. Eu acho que foi o melhor que eu fiz, exercitar esse lado. E a gente fazia muitas produções. Era muito legal que virava uma festa. Porque o que acontece? A gente entrava com uma apresentação, apresentava rapidinho, já saía, e os amigos falavam, eu estou precisando de 2 figurantes, de 3 figurantes, a gente já participa de tudo. Era uma irmandade, vamos dizer assim, uma fraternidade ali no teatro, que era muito legal. Era de uma generosidade, eram tantos grupos, tantos atores. Então era assim, era uma atividade que acontecia, tipo, começava às 16h e se estendia até a noite. A gente se inscrevia numa associação que tinha que chamar da Amandre. Entrava um grupo, apresentava uma peça de no máximo 15 minutos. Saía, limpava o palco rapidinho. A gente tinha que usar a mesma luz, né? Não tinha tempo de afinar a luz, não tinha tempo de nada. A primeira direção que eu fiz foi lá no Conchita de Moraes, durante uma mostra de peças curtas. Até então, o teatro amador nos bastava. Parecia que aqui em Santo André, aqui no ABC, nós tínhamos ainda muito arraigado um sentido de operários. Nós fazíamos outro tipo de trabalho e o teatro amador era feito à parte da nossa vida. Eu gosto muito de citar o José de Souza Martins. Então, digamos que os nossos pais vieram para cá na década de 50, 60, vieram sujar as mãos de graxa nas fábricas para que a nossa geração vestisse um outro tipo de roupa e tivesse profissões ligadas ao pensamento. Então, a nossa geração, os filhos dos anos 80, nós fomos para a faculdade, coisa que os nossos pais não fizeram. Ligados a profissões do pensamento e mais a profissões das artes, da cultura, uma coisa inimaginável. E eu digo que foi exatamente a época em que a gente começou a ter formação a partir de oficinas. Até então, esse termo oficinas nem era muito utilizado.
A gente fazia cursos, mas no final dos 80 para os anos 1990 começaram a surgir as oficinas de longa duração. E coincidiu exatamente com a entrada do Celso Daniel aqui em Santo André, na primeira gestão do Celso, e depois com o Celso Frateschi, quando deram início a toda uma política cultural de estruturação da cultura para essa cidade. Não só com a Escola Livre de Teatro, mas com todas as outras escolas livres e uma reformulação e uma revitalização dos espaços culturais da cidade que estavam completamente abandonados nessa época. E eu sinto que isso fez com que quem já estava dentro do movimento de teatro amador, com a Escola Livre, com os cursos do Abreu, com toda a grade curricular que a Maria Thaís trouxe, que foi muito revolucionária para aquele momento, isso fez com que a gente começasse a perceber realmente em se profissionalizar. E eu tive aula com o Boal. Eu tive aula com o Boal, tive aula com a Tiche, com a Quito, com o Cacá Carvalho, com o Luiz Alberto de Abreu. Falei, cara, para quem queria estudar e foi para São Paulo estudar, voltamos rapidinho para cá. Não existia no ABC essa possibilidade de estudar esse teatro dessa forma que nós queríamos. E aí você vem com profissionais da primeira linha do Brasil da aula aqui na Escola Livre. E o Boal, um deles. Algo bastante sugestivo também que aconteceu com as oficinas do Boal foi que nós saímos do teatro. Até então, fazer teatro para nós era estar dentro do teatro, palco, plateia. Quando o Boal vem e leva a gente para a praça, descortina para nós a possibilidade de sairmos do espaço cênico e de entendermos o teatro como algo que acontece na vida. Também é importante falar uma fala do Boal, que é o seguinte: ele falou que para Lope de Vega, teatro é um tablado, um público e o ator. E para o Boal, ele substitui o tablado pelo espaço cênico. Ouviu o Boal falar isso dentro do Conchita de Moraes. Tudo bem que nós temos essa arquitetura que é o tablado, mas o teatro é mais do que um local, é ali aonde você faz o teatro. A ideia do teatro invisível, do ator coringa, e isso aconteceu no teatro de arena, né? Se parar para pensar a história do teatro do Brasil, muda muito aí. E aí a gente recebe esse cara já depois de muito tempo do teatro de arena com uma qualidade e um desenvolvimento técnico, cara, que é de chorar, né? Ter essa oportunidade na vida. Sabe quando você olha e fala, cara, eu tô com a sensação de estar no lugar certo, na hora certa? E isso é muito raro. E ainda nós tínhamos um grupo aqui, o Teatro do Abaporu, e eles subvencionaram um projeto de grupo para alugar galpão. Então ele alugou um galpão, a gente dava oficina para a comunidade e estudava, era amparado ainda no estudo com esses profissionais da primeira linha. Aí nós nadamos de braçada, né? E isso rendeu muitos frutos. Desde teatro para não atores, com a comunidade. Então você tinha criança de 7 anos de idade fazendo cena com as avós de 60, 70 anos. Todo centro comunitário tinha tablados, palco, iluminação. Ele tinha todo um sistema que dava a possibilidade de ter espetáculos no bairro. Então não precisava necessariamente só vir para cá. E era um projeto de descentralização da cultura. E foi bárbaro, assim. E o público estava ali, e era o público da comunidade, não era um público especializado, né? Então foi um momento em que os bairros de Santo André estavam completamente entrelaçados com o que acontecia de cultura aqui no Municipal, no Carlos Gomes, no Conchita. Quer dizer, para você pensar política pública, principalmente de cultura numa cidade, você não pode criar um ponto só e convergir tudo para esse ponto. São ilhas de desordem criativas em que você vai entrelaçando esses pontos de cultura para que daqui você possa ir para onde você quiser depois. Uma ideia é, eu entro na EMEA, enquanto criança passo pela EMEA, aí eu cresço um pouquinho mais, vou para o centro comunitário ali no meu bairro, cresço um pouquinho mais, passo pela Escola Livre. Tudo bem que o Fundo de Cultura foi uma conquista para fomentar os grupos, para que eles não saíssem dessa cidade. Mas aí não houve tempo hábil para realmente fomentar isso, porque é um projeto que tem que ser a longo prazo, né? Mas acho que foi importante esse primeiro momento, porque de certa forma, se eu estou aqui falando hoje, eu acho que é porque ele fez sentido naquela época, não só para mim, mas para muita gente que está por aí hoje trabalhando e formando outras pessoas, né? Nós somos multiplicadores. A partir de lá que também surgiu o grupo que a gente teve aqui entre 89 e 93, que era um grupo chamado Golfos Apostas, que na época era dirigido por Ezer Valim, na qual fazia parte
Cleito Pereira, Sueli Vital, Nice Couto. Também fomos daqueles grupos que surgiram aí e que trabalharam nos centros comunitários. Eu me lembro que a gente fez um projeto onde juntou o nosso grupo e os alunos do centro comunitário dentro de um mesmo espetáculo, que no caso foi um espetáculo que aconteceu logo após a realização do quase 1º de abril, aqui no Paço Municipal. Não sei se alguém já comentou aqui, foi um espetáculo feito numa arena de areia para público de 3.000 pessoas que recontava a história de Santo André. E cada cena era dirigida por um grupo de teatro. Ou seja, hoje em dia, quando eu lembro disso, aquele espetáculo era um grande painel do teatro que podia ser feito em Santo André naquela época. Porque ali você, durante todo o espetáculo, você tomava contato com as mais diferentes linguagens mesmo, as mais diferentes maneiras de fazer teatro que cada grupo tinha. A gente começou um projeto lá que o Paulo Marquesan organizava, né, era o grande coordenador, que era a cogestão do Teatro Conchita de Moraes, que durou pouco, durou 1 ano, mas que foi fantástico, assim, os grupos de teatro amador de Santo André cogerindo com a prefeitura aquele espaço. Ele entra e chama essas pessoas e fala, vamos lá para Conchita, nós vamos mapear quem são vocês, o que é que vocês estão fazendo, e nós vamos mapear os desejos. E vamos, a partir da técnica do Boal, do teatro do oprimido, desenvolver um trabalho com vocês. O Paulo olha e fala, quer saber? Eu vou juntar todas essas pessoas aqui e vou escrever a história de Santo André. Ele começa a pesquisar e começa a dar nesse espaço aqui, né? À medida que ele traz o grupo para uma cogestão da cultura, o que é que podemos fazer juntos? Nós estamos pensando nisso. E vocês pensam como? 20 e poucos grupos. Ele junta todas essas pessoas e começa a escrever uma história gigante, que é a história da cidade. Como era uma cogestão, ele já chama um grande diretor que subdivide a direção das cenas com os grupos já existentes que estavam estudando aqui, estavam na cogestão. E aí cada parte de grupo ou grupo dirigiu uma cena do espetáculo, que foi feito no Paço Municipal para uma plateia de 3.000 pessoas. E foi uma temporada mesmo, né? Mas era tudo... Era muito bem organizado, mas intuitivo ao mesmo tempo. Chão de areia, uma arquibancada para 3.000 pessoas. E foi isso mesmo, foi incrível mesmo. Era apoteótico, era carnavalesco. Mas era um épico, a história de Santo André inteiro. Entrei como diretor de uma cena desse espetáculo, depois eu fui fazer a produção desse quase 1º de abril. O espetáculo tinha mais de 200 atores. Era uma loucura. A gente ensaiava aqui no Paço Municipal, ensaiava tudo quanto é espaço que tinha. Isso movimentou o teatro em Santo André de uma tal forma que a maioria desses 200 nunca tive contato com teatro. Então começaram a surgir atores, diretores, grupos novos e que começou a movimentar a cena. E aí lembro que a gente organizou, por exemplo, uma série de oficinas que a prefeitura contratava, né, os artistas, e a gente organizava essas oficinas com esses artistas. Dentre esses artistas, a gente chamou para trabalhar a direção teatral o Celso Frateschi, que daí a pouco viria a ser o diretor de cultura. E daí a pouquinho iria trazer Maria Thaís e criar a Escola Livre de Teatro. Inaugura-se o projeto piloto da Escola Livre de Teatro dentro do Teatro Conchita de Moraes, que até então era simplesmente palco, plateia, sala de ferramentas e administração. Quando você entrava pelas portas de vidro, você já caía na plateia, palco,
do lado não tinha nada. A gente começa a fazer aulas de teatro no palco do Conchita. Quer dizer, eu tive a oportunidade de ser selecionada para a primeira turma, que a gente não chama de primeira turma, a gente chama de turma 0. Aí a Escola Livre começa, né, a receber um olhar mais generoso da gestão da época. E aí se aluga um container, aparece um container mesmo desses de Porto. E era lá que a gente tinha aulas teóricas. E nesse momento também, era o início da Escola Livre, a gente, de certa forma, hoje a gente chamaria de residência, né? O grupo que eu participava, que era o Teatro do Abapuru, a gente ocupava o Conchita à tarde para montar os nossos espetáculos. Esse é o momento que a gente ficava de segunda a domingo no Conchita, de manhã, à tarde, à noite porque tinha a Escola Livre, tinha diversos núcleos, à tarde a gente ensaiando, de manhã tinha os núcleos, se eu não me engano, de circo. E quando a gente fala no Conchita, eu acho que a gente nunca pode esquecer de uma pessoa que trabalhou lá, que era o Seu Mauro. Não sei se já falaram o nome dele aqui, acho que Seu Mauro tem muito a ver com tudo isso. Porque ele cuidava, por exemplo, da questão da iluminação. E eu me lembro que ele esculpia coisas na cabine. E por que eu acho que ele era tão marcante ali no Conchita? Porque para ele não havia impedimento. Você podia levar a ideia mais maluca lá que você quisesse, ele te incentivava a fazer. E eu acho que ele era, naturalmente, eu acho que foi um dos grandes incentivadores da área teatral em Santo André, que surgiu naquela época, né? Então, quando eu pisei no palco, inclusive fui muito bem recebida na época pelo Seu Mauro, que trabalhava lá, que cuidava daquele Conchita como se fosse dele, mas não no mau sentido, no ótimo sentido. Com aquele uniforme sempre impecável, educado, sempre à disposição. Então a gente foi muito bem recebido lá. Nós estamos aqui dentro do Teatro Conchita de Moraes. Essa aqui é a sala do escritório, a sala de administração. E agora nós vamos conversar com o Seu Mauro, que é o que responde pelo teatro aqui e colabora com a gente. Seu Mauro, dá para o senhor acompanhar a gente, fazer uma visitinha no Conchita? Dá sim. Então vamos lá. Por onde a gente começa? Começamos por aqui. Por aqui. Aqui é o escritório, né, do teatro, e também funciona a secretaria da Escola Livre. Funciona simultaneamente. Até que a reforma saia, sejam separados. Esse barulho aí já é reforma? É reforma. Martelada? Martelada é a troca do telhado. Tá bom. Que equipamento técnico, cara? Aqui é a mesinha, né? Para som, 8 canais. 8 canais, né? Aqui embaixo é a potência, o cassete, o equalizador. Isso daqui faz parte do som. Agora aqui é a mesa de luz. Quantos canais são? São 40 canais. 40 canais. É. Eu posso me dizer assim, foi um pai para mim. Pai, um mestre. Ele me chamava de, não Rogério, Gerran. Não sei o porquê. Gerran, vem aqui. Gerran faz isso. Gerran faz aquilo. E todo mundo falava assim, lá vem, pai e filho. Falar do Seu Mauro, meu Deus, que pessoa, que ser humano. Magnífico, e ele não tinha medo de ensinar as pessoas como a mexer no equipamento. A gente vai aprendendo com ele. Não existe o não existe eu não sei. Ele falava, tenta, pelo menos se você não conseguir, você tentou. Me ajudou em tudo, a ser não 100% igual ele, porque Seu Mauro é Seu Mauro, né? E eu fiquei no caminho dele. Essa primeira foto é da primeira escola de circo que aconteceu no Conchita. Aí aqui tem uma galera das antigas, assim, saudosos, né? Então aqui tem a André Almeida, tem a Denise Bruno, o Walter Nu, a Silvia, Cássio Castelã, Solange Dias, o Júnior, Samuel, o Edson. O Edson, né, Edson Magalhães, ele era cenotécnico.
Ele atuava nos teatros aqui de Santo André. E era mais conhecido como Edição justamente pelo tamanho do ser, né? Ele era um cara grandão, um cara volta de uns 2 metros. Então, o Edição, eu conheci na época que a gente estava fazendo o Alienista, que foi a primeira montagem da Escola Livre. E aí ele fazia a parte técnica ali, fazia muita parceria com o Cacá Carvalho, né? E eles ficavam muito conversando, a gente aluno, ficava meio curioso para saber, mas o Edição chegava, aquele vozeirão que ele tinha, era sempre uma alegria, né? Mas ele tinha um visual muito agressivo, mas ele era um doce de pessoa, né? Depois que você começava a conversar com ele, era uma pessoa super agradável, engraçada, enfim, era uma figura. E o contato que eu tive com ele, apesar dele ser cenotécnico dos teatros, produções grandes que eu lembro, na Mostra Internacional de Teatro, que eu e ele nós produzimos um espetáculo catalão, que era o Sêmola. Era um espetáculo que foi apresentado lá no Parque Celso Daniel, na época era Parque Duque de Caxias, né? Esse espetáculo era um espetáculo que tinha uma produção muito grande. Então o Edição, ele foi para Curitiba ver o espetáculo, entender a montagem, e veio junto com os técnicos para chegar aqui e começar a montar. Ele trabalhou na técnica de muitos espetáculos, viajou para muitos festivais. Então a gente novinho, querendo entender ali, a gente sempre, eu ficava sempre perguntando: pô, mas você foi em tal festival? Fui, não, mas a gente fez um trabalho assim, assado. Eu lembro uma vez que ele foi para um festival de Curitiba fazer um trabalho, aí quando ele voltou a gente fez uma roda e ficou lá perguntando, ele ficou contando. Porque assim, eu queria ir para Curitiba, né? Não fui, mas já que o Edição foi, então, e a gente ficava conversando, ele tinha uma paciência para ficar contando, e as risadas, né? Eu sou da 3ª turma da Escola Livre de Teatro, sou egresso dessa escola, que estava começando aqui em Santo André, onde a Maria Thaís, ela traz essa ideia de uma escola livre, de uma escola de dramaturgia coletiva, onde todos poderiam colocar suas histórias no palco. E o Conchita de Moraes, realmente, ele foi esse cenário. Eu sendo dessa 3ª turma, por uma questão política, a minha turma, ela não chega no final do curso. O curso era de 3 anos, a gente faz 1 ano e meio, e a minha turma encerra ali. Acabou a Escola Livre de Teatro. E nós nos reunimos com o Heraldo Firmino, com Cássio Castelã, com a Solange Dias, e nós pegamos aquela turma de alunos que não sabiam para onde ir, nos reunimos ali no Conchita de Moraes e nós montamos um espetáculo chamado O Curtiço. Para quê? Para dar continuidade à nossa formação. E o Conchita de Moraes nos ensinou isso, né? Convivendo com os funcionários, com os agentes culturais, com as pessoas, que a gente precisa dar continuidade, ou quando a gestão pública oferece o serviço, ou quando ela deixa de oferecer. E ali foi uma grande lição para nós. Aí nós utilizamos o espaço do teatro para iniciar as nossas rodas de conversa e os nossos ensaios. E o Curtiço foi um grande verbo de ligação, como diz um amigo meu, para mostrar que é possível, mesmo quando um projeto acaba, você pode continuar através da sua arte. Quando o Conchita foi reformado, me interessava muito fazer o registro do teatro, publicar mesmo. Eu faria a parte histórica de todo um levantamento, né, por escrito, faria o texto, e o fotojornalista faria as fotos, todo o registro. Então, fiz esse levantamento prévio por mim mesma, tirei as fotos dos operários que estavam participando, dos funcionários que estavam lá presentes, da parte mesmo da estrutura toda, e depois uma parte mais adiantada. E levei ao então secretário da Cultura, ou diretor de Cultura talvez. E fomos recebidos com um descaso muito grande, um desprezo. E essas fotos ficaram guardadas durante muito tempo. E quando eu criei o blog, achei por bem disponibilizar essas fotos para o público. E a reforma do Conchita para a primeira começa na gestão do Celso, ela dá uma paralisada na gestão do Brandão, mas o Brandão vai em frente e quase deixa a obra pronta. Quando o Celso volta, em 97, ele reinaugura o Conchita já com a estrutura da Escola Livre, com as asas laterais, que a gente chama, né? Tem o prédio, que era o grande auditório, e poder ter as aulas ali tem o galpão, as salas de vidro. Meu nome é Paulo Henrique e eu sou eu. Por que você é você? Falaram que eu era assim, né? Eu era gripado, não tá? Ai, meu Deus, dois gripados.
Peraí, mudando, eu vou tirar foto com ela agora. Ah, eu acho mais interessante. Que nada. Aqui diretamente do Teatro Conchita de Moraes, não é? Que dia é hoje? Vira. Não, nem Vira. Agora dá pra ver seu rosto. Parou? Tradicional ou de teatro impressionista, realista, naturalista. Ok? Mas você vai ter essa outra vertente aqui, que é de uma reteatralização da cena. E aí, como... Conchita, para mim, é um espaço muito importante. As vivências, os cursos, as amizades da época, as peças que eu ia ver com os colegas de teatro da região. E aí voltei para o Conchita em 99, fazer curso lá. Aí já era Escola Livre de Teatro. Só que eu não fazia o curso regular, eu fazia curso com o Antônio Araújo, Luiz Alberto de Abreu e a Luciane Guedes, que era um curso que trabalhava o ator, diretor e dramaturgo. Quando volta novamente a gestão do Celso, no início do 2000, é também a época que eu volto. E é onde a gente forma, onde eu tenho hoje meu grupo, que é o Teatro da Conspiração, em que ele surge justamente de um momento da escola em que ela está muito próxima da comunidade artística. Onde está o Abreu de novo, o Chiquinho Medeiros. Parece que a gente vai retomar de novo aquela antiga escola, só que agora dentro de um outro modelo, assim, porque historicamente também já se passaram, né, 10 anos. E aí, junto muito aos artistas da cidade, a gente conseguiu fazer uma retomada da cultura nos anos 2000, que conseguimos fazer prevalecer por muito tempo. E aí, não saí mais daqui, né? Depois disso eu estou até hoje. O grupo já tem 23 anos. Essa retomada foi muito interessante porque os primeiros trabalhos do Conspiração foram feitos dentro do Conchita em temporadas, porque é a temporada que matura um espetáculo. Depois que eu entrei na Escola Livre, agora como educadora, foram os anos mais difíceis que eu peguei do prédio Conchita de Moraes. Eu peguei o Conchita num momento ali entre 2013, e isso já estava muitos anos antes, em que se pediu uma reforma porque o teto com uma fiação elétrica que podia dar um incêndio a qualquer momento. A gente chegou a fazer espetáculos lá que o público tinha que assistir com guarda-chuva quando chovia. Os últimos momentos que eu tive com Conchita dentro do contexto da Escola Livre foram muito difíceis. É que a gente tem uma anja lá há muitos anos, que é a Dona Beth, e como o seu Mauro foi, e os dois foram parceiros em um momento histórico, os dois foram os anjos que cuidavam daquele espaço, mas depois que o seu Mauro se foi, a Dona Beth é essa pessoa, claro, todos os funcionários, todas as pessoas que prezam por aquele espaço, mas a gente sempre tem uma pessoa ali que é resistente, sabe? Se lembrar um pouco desse legado mesmo que eu acho que essas pessoas têm deixado ali como lembrança do Conchita, né? Porque, querendo ou não, a Dona Beth, que é uma figura assim que eu acho incrível, ela assim, porque ela foi se formando, ela foi indo atrás das coisas, entendeu? Porque quando ela entrou lá, ela era, digamos, ela era a servente do espaço, no caso, né? Ela foi a mil. A da Dona Beth primeiro que é uma honra, assim, um prazer conviver com a Dona Beth diariamente naquele espaço, quando eu era aluno, e ela estava sempre disposta a conversar com a gente. Ela não podia ver ninguém amuado no canto ou passando por alguma coisa, tinha sempre uma palavra amiga ali. Para mim, a Dona Beth, ou Betinha, é a alma daquele teatro. Você não pode falar sobre o Teatro Conchita de Moraes, muito menos sobre Escola Livre, se a Dona Beth ou Betinha não estiver ali em paralelo. Ela passou por todos os momentos dessa escola. Ela passou por grandes momentos dentro desse teatro. Ela viveu como funcionária, como aluna, como colega. E aí, quando eu volto, e aí eu entro na sala dela, ela me olha e fala: "Ô, amado, que bom você estar aqui." Porque a gente tá lá, a gente acaba conhecendo a Dona Beth mais pessoalmente, né? A história dessa mulher, né? Uma história muito simples, a história de vida dela. E ela é uma vencedora, conseguiu chegar, tá aqui até hoje, e ela é uma vencedora por tudo que ela passou, que ela trilhou, e do jeito que ela cuidou dos filhos e cuidou de um outro filho que era o Teatro Conchita de Moraes, a Escola de Teatro.
Ah, não, o Conchita tá fechado, porque a gente tinha problemas no teto da plateia, né? Não era problema de palco, ninguém ia cair, o chão não ia furar. Não, a gente tinha problemas exatamente no teto, sobre as cabeças da plateia. E por conta disso, esse teatro ele teve que ser interditado. Esse prédio sempre foi um prédio complicado, principalmente da cobertura. A solução construtiva dele tinha, naquele primeiro momento, uma cobertura que ela nunca teve a inclinação suficiente de um telhado. Na verdade, existem inclinações de 1%, de 3%, mas ela não dava conta de suportar a quantidade de água. Durante todo esse período, outras coisas foram sendo comprometidas no prédio, especialmente por conta das chuvas, né? Comprometeu a parte elétrica, comprometeu alguma coisa de estrutura e com isso vieram outras questões que precisavam também ser resolvidas, adequando às legislações de hoje. Um outro problema grande que a gente tinha, a questão dos níveis diferentes de piso. Então a gente tem esse corpo central do teatro que ele foi projetado e construído numa época, e esses dois anexos laterais que eles foram construídos em outro momento. A gente, para todos os espaços que a gente tinha escadas de 2, 3 degraus para chegar num acesso ou outro, um nível e outros 2 níveis diferentes. Então, essa foi a principal questão a ser resolvida depois do telhado, que foi a questão da acessibilidade. E aí a gente precisou recuperar um pouco dessa história de como que era o loteamento. Agora, para, por exemplo, a gente conseguir captar o recurso, fazer a regulação, precisamos fazer ajustes na matrícula do lote mesmo ali, né? Que ali é quase um triângulo. Então aqui cortado no meio, aqui embaixo é o Conchita, que dá de frente para a praça, e aqui em cima fica o Carlina. Então tinha uns erros de contorno, precisamos refazer essa matrícula para que a gente pudesse captar o recurso e chegar, enfim, nesta reforma aí, que eu acho uma modernização importante, que dá acessibilidade, o AVCB, toda a modernização com ar-condicionado, condições para que ali funcione não só o teatro, mas também um espaço de formação, cursos para a Escola Livre de Teatro, para a EMIA, para todas as iniciativas aí de formação e difusão da cultura e do teatro, basicamente. Então o projeto chegou assim, precisa resolver, precisa deixar funcional, precisa deixar esteticamente bonito, é isso, o programa de necessidades é isso, né, capacidade de público precisa estar acessível, e aí chegou para mim e foi um desafio, assim, porque eu fiz com muito carinho, especialmente porque eu fui descobrindo o que dava para ser feito, assim, foi um trabalho que demandou bastante estudo, porque essa relação das aberturas, de onde ter as rampas, vou abrir uma rampa aqui, mas será que tem um pilar? Então foi, assim, uma coisa de descobrimento, meio que dia a dia, né, para deixar o teatro realmente do jeito que a gente gostaria que ficasse. Pessoal, hoje muita alegria com a reabertura desse símbolo da cidade, que é o Teatro Conchita de Moraes, e que há 9 anos estava fechado e que a gente consegue resgatar. É uma sensação de muito orgulho. É muito legal a gente poder recuperar esses símbolos para contar novas histórias, em especial nesses equipamentos culturais que agregam tanta qualidade de vida e criam essa relação de pertencimento das pessoas com a sua comunidade. Olha, eu acho que todo espaço cultural ele tem que ser um espaço de encontros favoráveis ao pensamento. Quando eu conheci o Conchita, ele era uma praça efervescente de alegria, efervescente de ideias que queriam mudar o mundo para melhor. Eu acredito que ele volte a ser um espaço de novos encontros, com uma geração diferente da minha, uma geração mais voltada à modernidade, às tecnologias, essa comunicação mais dinâmica, e ele vai ter que se adaptar a isso. Eu acho que ele tem que ser um espaço em constante transformação. E é isso que eu queria enaltecer do Conchita de Moraes, que depois virou Escola Livre de Teatro. Porque não é amador de quem não sabe, é amador de quem ama, uma palavra latina que diz amar muito. E é isso que eu acho que esse teatro representa. Pessoas que amam o teatro, pessoas que amam a arte viva que eu e ele, ali na frente, construindo um personagem para fazer você pensar sobre a existência. Eu fiquei muito feliz de dar esse depoimento, porque esse depoimento representa o amor dessas pessoas, de todos os artistas andreenses e dos não andreenses, mas que escolheram este espaço, esse território, este local para brilhar e fazer o outro brilhar. Eu acredito muito na cidade, no lugar que você nasce, nas pessoas que estão ali comungando com você
a possibilidade da arte. É isso que eu quero que as pessoas se sintam felizes, sejam acolhidas, participem, tenham um orgulho desse equipamento que foi tão importante, que é tão importante. É isso. Minha história do Conchita é uma história bonita, é uma história que eu nunca vou me esquecer e ser grata por aquele espaço, né? Você fala assim, 80% do que eu sou hoje relacionado à cultura, ao meu trabalho como atriz, enfim, como artista, foi lá no Conchita que nasceu. É a nossa vida, né? Quem gosta fica. Quem não gosta, sai, né? Porque eu gostava. Gosto. Não falo gostava, eu gosto. É prazeroso. É melhor do que dinheiro. Sem dúvida. Casa aberta, luz que se acende. Conchita é um espaço em transformação. Novas gerações terão seu lugar e se encontrarão pelos lugares do Conchita, nos corredores, nas poltronas, no palco. E assim, como a vida segue seu fluxo, a concha segue produzindo suas pérolas. As pérolas do Conchita pertencem aos habitantes de Santo André. O Teatro Conchita de Moraes pertence aos habitantes de Santo André. Conchita de Moraes, um lugar de lugares.